Espero que todos estejam bem, com saúde, tanto vocês quanto os familiares de vocês. Bom, vamos dar continuidade ao nosso módulo 2, com o curso Fotografia para Celular, agora para a segunda aula. Só vou lembrar o que nós conversamos na aula passada. Nós falamos sobre tirar fotos na horizontal e vertical e testar diferentes distâncias, certo? Agora, hoje, nós vamos falar sobre use diferentes perspectivas. O que é isso? É você ter uma criação ou planejar aqui perspectivas de imagens fotográficas fora do comum. Isso vai trazer imagens interessantes. Às vezes, quando nós queremos fazer uma imagem, como se alguém estivesse dentro de uma garrafinha PET, ou se alguém estivesse segurando algo muito pesado, uma garrafa PET muito grande. Então, isso é utilizar diferentes perspectivas. E como é que a gente faz isso? A primeira, se eu quiser, como nessa imagem aqui, ó, do rapaz com a mão numa garrafa PET e o outro lá ao fundo, como se estivesse segurando a garrafa PET. Aqui, essa estrutura, o rapaz que está ao fundo, com a mão suspensa, ele está bem longe, bem longe. E a pessoa que está segurando a garrafa PET, ela está mais próxima do celular. Então, quando se faz o registro fotográfico, dá a sensação que o rapaz que está ao longe está segurando a garrafa PET, por conta da perspectiva, por conta da ilusão que a fotografia ou a diferença de distância que os objetos estão entre eles e também entre a câmera fotográfica ou o celular, dá essa perspectiva diferente. Então, é bem interessante fazer esse tipo de imagem fotográfica. Também, quando nós estamos fotografando, aqui, ó, nessa árvore da palmeira, essa imagem aqui, uma imagem tirada em que eu coloquei a câmera fotográfica bem abaixo é o que? Quando nós estamos trabalhando de baixo para cima, picado ou contra-picado, contra mergulho. Então, eu coloquei bem abaixo a câmera fotográfica, bem rente ao tronco da palmeira e apontei a câmera para cima. E saiu esse belo registro fotográfico. Essa outra imagem aqui, como se o rapaz estivesse pisando em outro, é a mesma estrutura do rapaz na garrafa PET. O primeiro rapaz está ao longe, o rapaz que está ao fundo está bem longe, e o rapaz que está com o pé levantado está mais próximo da câmera fotográfica. E essa diferenciação de distância entre um e o outro, em relação também à câmera fotográfica, dá essa sensação que a gente chama da perspectiva. Então, vocês podem, a partir de hoje, procurar novas perspectivas, ou como posicionar a minha câmera para que aquela imagem saia mais criativa, de cima, embaixo, mais na diagonal, ou meio inclinada, meio horizontal, mais inclinada, na vertical inclinada. Então, na fotografia, se não for para uma foto científica ou documental, que tem que ter todo o padrão correto, se vocês forem utilizar fotografia abstrata, fotografia autoral, uma fotografia cultural, tudo é válido, certo? Então, vamos para a nona dica. Brinque com reflexos. Essas duas imagens aqui que vocês estão percebendo aqui ao lado, são imagens que eu tirei na Praia Grande, ali no bairro Praia Grande, no centro, logo após uma chuva. Choveu e eu vi os reflexos dos casarões e dos candeeiros na poça de água. Então, isso é muito interessante. Fica bem criativo. E fica também criativo quando nós colocamos nessa segunda imagem aqui ao lado, quando nós colocamos tanto uma parte do objeto real quanto do reflexo aqui ao lado, certo? Então, fica bem interessante quando nós fazemos esses dois registros fotográficos, quando nós colocamos tanto
o real, só um momentinho, quando nós colocamos tanto o real, aqui ó, vocês estão percebendo os ladrilhos, né, a calçada, aqui e a rua, e aqui o reflexo dos casarões. Nessa outra aqui, na primeira, apenas só está o reflexo do candeeiro. Então é bem interessante fazer esse tipo de imagem fotográfica. Eu vou desafiar vocês, quem puder fazer agora. Ah, tia, mas não choveu. Se der, joga um pouco d'água no terraço de vocês, que essa água possa ficar empoçada, e tentem fazer uma imagem de registro fotográfico de reflexo, ok? Vamos lá, para a décima primeira sugestão. Eu trago aqui para vocês, e é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, é usar linhas, e procurem por simetria. Quando a gente usa linhas, que vocês estão notando nessas imagens aqui, essa primeira imagem aqui é na Gonçalves Dias. É aquele coreto, tá? A câmera, ela tá de baixo. Ela tá aqui, ó, de baixo para cima, e me deu aqui uma perspectiva diferente. E o pôr do sol estava maravilhoso no dia. Aqui tem tudo que nós já conversamos. Tem contraluz, tem perspectiva e tem câmera de baixo para cima. E tem uma imagem elaborada, certo? Eu pensei, nossa, eu quero fazer esses registros dessas linhas aqui. Então, eu consegui fazer essa imagem fotográfica. Nessa segunda imagem aqui ao lado, é o trem da Vale, lá no Parque da Vale. Então, eu me posicionei bem próxima, bem ao lado, bem rente do trem, e consegui fazer o que? Essa perspectiva da diagonal. Como se o trem, na parte aqui da frente, ó, nessa primeira parte aqui, ele é maior e vai o que? Diminuindo ao fundo. Dá uma sensação de continuidade, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Essa outra imagem aqui é o trem de minério, e eu aproveitei as linhas do trilho, as linhas das pedras britas, que também formam uma linha cinza, a linha do barro, dessa pissarra alaranjada, a linha do trem ao fundo. Então, vocês notem que aqui primeiro está mais largo, e lá à frente está o que? Mais afunilado. Então, isso aqui eu estou direcionando o olhar do leitor, que começa mais largo e depois vai aqui ao fundo. Essa outra imagem aqui da cruz são apenas linhas, certo? Foi uma apresentação cultural em uma igreja, e daí foi fotografado. Eu pensei em utilizar a sombra da cruz ao fundo. Então, eu tenho uma linha aqui abaixo, eu tenho uma outra linha aqui abaixo, eu tenho a linha horizontal e vertical da cruz, e ao fundo eu tenho a sombra da cruz, e que deu essa imagem bem interessante. E essa aqui, por fim, são partes, tá? Isso aqui são partes lá no Odilo Costa Filho, a parte do pátio deles, que eu vi 3 elementos diferenciados. Isso aqui é um chão completo, e eu percebi que os 3 elementos de diferentes texturas trariam o quê? Uma imagem interessante, além de brincar com o quê? Com as cores, azul, amarelo e o preto, e as texturas diferentes e as linhas que compôs essa imagem fotográfica. Então, só para vocês perceberem que aqui eu trabalhei com simetria, aqui eu trabalhei com textura, aqui eu trabalhei com diferentes linhas, eu trabalhei com perspectiva, eu trabalhei com angulação. E essa imagem aqui, ó, essa última, das 3 perspectivas, das 3 cores no chão, foi tirada com celular. Essa aqui também do trem da Vale, essa primeira aqui, também foi tirada com celular. Só para vocês notarem que fazer registro fotográfico com celular, é porque eu tenho um celular muito sofisticado, um celular muito... Não, basta a fotografia, ela começa aqui, ó. Primeiro eu tenho que pensar o que eu quero, como eu vou elaborar. E depois
o celular ele é apenas um recurso, a técnica, e a técnica que eu vou colocar em prática. Bom, mas eu trago uma outra estrutura interessante para vocês. Tia, mas eu não tenho como fazer uma captura de um detalhe muito pequeno. Meu celular é um pouco ainda limitado. Bom, eu trago para vocês uma dica. Quem não conhece, isso aqui, ó, uma lupa, certo? Então, com essa lupa, vocês conseguem transformar o equipamento de vocês, deixa eu só colocar aqui, vocês conseguem transformar o equipamento de vocês em uma, aqui ó, vocês colocam aqui, ó, sem a lupa e com a lupa, ó, sem a lupa e com a lupa, ó, eu consigo tirar um detalhe, ó, aqui ó, sem a lupa, porque não vai dar, não dá para olhar, ó, sem a lupa e com a lupa, certo? E aí vocês conseguem fazer, vão conseguir fazer imagens de objetos pequenos, melhor ainda. Ah, tia, mas eu não tenho uma lupa, mas eu tenho um copo com fundo grosso. Então, se eu colocar o copo aqui, ó, na lente da minha câmera, dá sim para eu transformar o meu celular em uma lente melhorzinha para fazer um registro fotográfico de objetos de macrofotografia, ou objetos pequenos. Eu também vou desafiar vocês a retornarem uma imagem fotográfica dessa. Bom, e eu trago aqui para vocês também uma estrutura. Muitas das vezes nós utilizamos fotografias quase sempre coloridas. Tudo é colorido. Nós enxergamos colorido, nós assistimos televisão, vemos pelos monitores, pelos celulares, tudo colorido. Mas eu vou desafiar vocês a comporem imagens preto e branca. São imagens interessantes quando nós desejamos fazer exposições fotográficas, imagens mais autorais, imagens mais elaboradas, abstrato. Então, o PB, a remoção da cor, torna uma imagem mais interessante. Eu também gostaria de ver algumas imagens em preto e branco. E hoje se tornou até mais fácil fazer imagem em preto e branco, porque é só você botar um filtro, botar no aplicativo, e daí o que era a cor vai ser transformado, é retirada a cor, e é transformado em PB. Preto e branco também fica muito bonito quando vocês poderão fazer ensaio de pessoas, tá? E dá para fazer excelentes imagens retirando a cor, o preto e branco. E agora eu vou trazer mais algumas dicas para vocês. Vocês podem notar aqui, ó, nas imagens, aqui, ó, a primeira, o tom da flor está normal. Aqui vocês percebem que ela já está um pouco azulada, violeta demais, a imagem toda. E a outra está bem verde. O que é isso? Aqui nós estamos utilizando recursos não de filtro, mas recursos na hora do momento da fotografia, que é o papel celofane. Ó, o papel celofane. Se eu quiser fazer uma imagem bem mais elaborada, bem mais artística, eu posso utilizar 2 pedacinhos de papel celofane e botar o quê? Na frente da minha lente, ó. E fazer o registro fotográfico, certo? Ou eu posso colocar 3, ou eu posso colocar apenas um papel celofane, ó, e fazer o registro fotográfico. Ou eu posso colocar um sobreposto ao outro. Aí, lembrando que quando a gente está fazendo essas imagens, esse registro fotográfico, a gente precisa de mais luz. Até porque eu estou colocando uma coisa à frente aqui, ó, à frente da minha lente. E isso vai impossibilitar de entrar a luz ainda mais.
Ou eu posso estar fazendo, ó, pegando um papelzinho, deixa eu pegar esse aqui, pegando um papel, cortando bem no centro e depois botando papel celofane dentro para que a estrutura fique melhor para eu segurar. Caso eu tenha dificuldade em segurar o papel, às vezes não, ele é mole, ou dependendo do local que a gente está, ele pode voar, ou senão eu posso botar uma fitinha aqui na frente. Mas se eu quiser fazer, que a gente chama de filtro, é só você pegar um papel preto, uma cartolina preta, cortar no centro e colocar aqui, ó. A imagem fica bem interessante, bem legal de ser trabalhado. Então também eu quero ver alguns de vocês produzindo imagens, se puder. Se alguns de vocês tiverem, aqui ó, eu tenho um azul, eu tenho um cor-de-rosa, que é do lado, mais clarinho, eu tenho um cor-de-rosa mais forte e eu tenho um amarelinho. Esse amarelinho, ele fica muito legal no pôr do sol. Fica um pôr do sol bem mais amarelado, alaranjado. Então fica bem interessante nós trabalharmos também com papel celofane. Bom, eu vou trazer uma outra dica aqui para vocês com relação à iluminação. O que é isso? Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando e o ambiente estiver com baixa iluminação e eu desejar aumentar essa iluminação ou propagar uma iluminação melhor, vocês conhecem esse papel aqui, ó, papel metálico. Ó, já até mudou aqui, ó, o meu rosto. Esse papel metálico, ó, sem o papel metálico dourado e com o papel metálico dourado. Olha como fica o rosto iluminado. E o prata, olha como fica. Todas as vezes, ó, vai a dica. Quando vocês estiverem, certo? Em um local e tem baixa luminosidade e eu desejar, e eu não tenho mais recurso de flash, de boa luz, é só eu botar um papel metálico. Como é que eu faço? Eu pego um pedaço de cartolina, uma cartolina mais dura, tá? Mais resistente, passo cola no papel metálico ou qualquer pedaço de papelão e colo o papel metálico no papelão, uma face prata e a outra face dourada. Ó, a estrutura sem o papel metálico e com o papel metálico. A luz, ela incide no papel metálico e a luz do papel metálico reflete no objeto, que dá uma luz suave, uma luz melhor. Com o papel metálico, ó. Quando eu quiser focar, centralizar alguma imagem, certo? Ou canalizar uma luz maior para o meu objeto. Então, a gente chama que isso aí está rebatendo a luz, porque a luz bate no papel e reflete no objeto. Bom, mas eu trago aqui para vocês uma outra dica. Qual é a outra dica? A última dica. Todas as vezes que vocês forem fotografar paisagens ao ar livre, isso só se for para paisagens, vocês podem pegar uma lente, ó. Isso aqui é lente de óculos, certo? Escura. Qualquer óculos, agora ele não pode ser muito escuro. Razoável. E coloquem a lente em frente da lente da câmera de vocês. Por que isso? Como vocês vão notar aqui, ó, como foi feito. Notem bem aqui que a luz, as cores ficam mais quentes, mais vivas. E olhem bem aqui do ladinho, ó, como a luz ela tá fria, tá sem cor, tá sem luz. Então, a lente preta de um óculos escuro, quando eu coloco, a gente chama que esquenta as cores. Agora, isso só é válido se vocês, ou quando vocês forem fotografar no ambiente externo. Por quê? Porque eu estou botando uma coisa escura na frente da minha lente. E ele vai precisar de mais luz para eu fotografar. Certo? Também vou desafiar vocês em produzir uma imagem, dessa. Tá bom? Tá bom, gente? Ok? Então, tchau. Até a próxima.
Cuidem de vocês, cuidem do próximo, usem máscara e usem álcool gel. Até mais. Tchau!